Isso. Vamos lá. Nós falamos ontem. Pecado. Nós estamos sempre tentando. Vocês já repararam que eu não saio aí do primeiro, segundo e terceiro passo? Porque os outros são tão... Você imaginou o Sr. Iraí e eu, nós dois, se aproximar de Deus? Aprendemos a aproximar de Deus, adquirimos conhecimento de aproximar de Deus e admitimos que agora nós estamos próximos de Deus. A vida vai mudar ou não vai? Está vendo que o que nós precisamos aprender é aproximar de Deus. Aprender a conhecer o sangue de Cristo, que é o poder. Aprender a entender a obra de Deus, ou seja, o que Deus faz comigo, o que Deus de fato quer comigo. A aproximação do homem com Deus não é esse... Às vezes, ontem, cadê o Luciano? Não está aqui, né? Ontem ele passou lá em casa extremamente abalado, abatido, por causa do... arrumou uma bagunça aí danada. E por que ele arrumou uma bagunça danada? Porque o ser humano é aquilo que eu falava de manhã, o ser humano é complexo, nós somos complexos. Tem hora que eu estou bom, mas tem hora que eu não estou, né? Eu falei, Luciano, você simplesmente você deixou de admitir, ué. Você errou, e faltou você admitir, eu não dei conta. O que tem, gente? Eu não dei conta. É só chegar aqui e falar, ao invés de brigar, sapatear, gritar, pra que isso? Eu não dei conta. Entrei de reinserção, fui procurar trabalho, acabei bebendo, acabei caindo, acabei usando droga, acabei... Ué! Fazer o quê, ué? Aliás, uma das funções da reinserção é essa. A reinserção, ela tem a missão da equipe observar a pessoa se realmente ela está fazendo um tratamento bem feito. Porque se ela caiu é porque ela não está fazendo um tratamento bem feito. Ela não está conseguindo absorver, e aí é momento da equipe entrar e trabalhar essa pessoa. Ou seja, falar, olha, tá vendo que talvez essa queda é boa para você. Talvez esse descuido é bom para você. Você está vendo que a coisa não é tão simples. Não é só entrar aqui e ficar brincando de dormir, de comer aqui, não. Se você não abrir a sua mente, se você não conhecer realmente esses 12 passos, não é decorar, não. O que adianta decorar? Tem muita gente que decora isso aí. Decorar para quê? Não entende nada. Aí quando fala lá assim... Viemos acreditar que o poder superior vai devolver a sanidade, amém. Ué. O que é viemos? Aonde que... Porque todo mundo que veio em algum lugar. Não existe palavra, a Teté sabe disso, não existe palavra solta. Gente, não existe palavra sem valor. Quando a gente pega eu gosto dos 12 passos, eu gosto de todas as palavras que estão ali. Eu gosto da palavra viemos. Aí o João Francisco fala assim para mim, viemos. O Elvis veio. O verbo vim, eu vim. Você veio fazer alguma coisa, né? Eu vim. E o que você quer? Né? Ontem aquele que passou por aqui, o Josi, né? Tadinho, tá numa pindaíba, né? Chegou lá no cartório, preciso falar contigo. Falei, sobe aqui, vem cá, né? Aí chegou lá em cima e falou, vim aqui. E o que você quer? Eu vim aqui. Ele chega lá e fala, eu vim aqui. Você veio aqui para pedir alguma coisa, está precisando de alguma coisa. Não, eu vim aqui. Né? A gente vai para Deus. Para quê? Chega lá na igreja, você lê a palavra aqui, né? Eu vim aqui, Deus. Até o mudo, até o cego, Jesus perguntou o que queria.
Aí o cego foi correndo atrás de Jesus, Jesus mandou ele chamar logo, Jesus, primeira palavra que chegou para ele, o que você quer? Já pensou se o cego fala para ele assim, olha, eu vim aqui, viemos fazer o quê? Uma palavra puxa a outra, viemos, tá vendo que a gente aprende a fazer redação agora? A gente fica craque em redação. Redação você põe uma palavra, aquela palavra que você pôs puxa outra, né? Viemos, uai, eu vim, tô aqui. Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que está buscando uma recuperação. E uma recuperação espiritual. Porque não existe recuperação material. Recuperação material é recuperação do corpo. Essa aí é natural. Recuperação da carne, gente, por isso que chama comunidade terapêutica, a recuperação material, a recuperação carnal, ela é muito simples, olha. É a desintoxicação. Você desintoxicou, você está bem, né? Essa recuperação carnal, isso aí é mamão com açúcar. Isso aí até a cadeia dá, né? Isso aí, se você amarrar no pé da mesa, até o pé da mesa ajuda, né? Essa recuperação carnal, esse ser forte, né? Ontem alguém falou assim, não, tadinho do Hélio lá na rua. Como é que vocês chamam ele? Galo. O galo. Então um caco, né? Aí ou seja, se o galo vier para cá, uns 2, 3 meses a recuperação carnal é mamão com açúcar, fortalece, o rosto incha de novo, ganha carne de novo, ganha peso, ganha músculo, né? Ganha proteína, ganha vitamina, recupera, né? Agora, e a recuperação espiritual? Então, quando a gente vem para a comunidade terapêutica, a gente tem essa missão, recuperar fisicamente, que também não deixa de ser uma recuperação, mas o principal, aproximar de Deus. Viemos acreditar. O que é o verbo crer? Obediência. Viemos obedecer a um poder. O que é poder? Efésios 2,13. Como que se aproxima de Deus? Está escrito aqui. Ué. Você imagina, por exemplo, o Gilberto. Hoje eu chego aqui, tem um homem caído ali, eu pego aquele homem caído, ponho no ombro, trago para cá, dou banho, limpo o cocô dele, passo talco, põe roupa nova, põe sapato, dá comida, põe água na boca, hidrata, compra o remédio, dá o remédio, põe ele para deitar, para descansar, para dormir. O Gilberto aproximou de Deus? Quem acha que sim? Aproximou? Agora pega um Gilberto que vai lá fora, pega um sujeito que está caído lá e ainda dá uns tapas nele. Chega lá e fala assim, sem vergonha, vagabundo, né? Já te falei, sua anta, sua vaca, né? Aproximou de Deus? Nenhum dos dois aproximou de Deus. Põe uma coisa na nossa cabeça: a minha obra não aproxima eu de Deus. Nem o bem, nem o mal. Não é a obra do homem que aproxima o homem de Deus. Como que se aproxima de Deus? Pelo sangue. A pessoa fortalece na carne, quando vem para cá. Se você não fortalece na carne, não está fazendo nada. Tá ganhando saúde, tudo bem. Na carne, mas espiritual. Não vai mudar, né? Vai nascer de novo. Aí aquela palavrinha lá de Ezequiel 36, 26 vai para o espaço, né? O João Francisco está até com ela ali na camisa, 36, 26.
O que a palavrinha de Ezequiel 36, 26 vai dizer? Que Deus não vem na gente só para perdoar os pecados, não. Deus, o sangue de Cristo, gente. Deixa eu voltar aqui com esses dois exemplos. Tá aqui, ó. Um fez o bem e o outro fez o mal. O que fez o bem aproximou de Deus? Mas então, pelo amor de Deus, para que Jesus morreu na cruz e derramou sangue? Não precisava. Era só Deus escrever na Bíblia assim: se você quiser aproximar de mim, você faça o bem. Fazer o bem não é aproximar de Deus. Fazer o bem é acreditar, é crer, é obedecer, porque Deus manda você fazer o bem. Fazer o bem é obediência. É obrigação nossa fazer o bem. Porque Deus manda você amar. Ele não pede, Ele manda. Porque a primeira ordem de Deus, quando você aproximar de Deus, Deus vai falar: ama. Deus não vai falar outra coisa. Vai lá e ama. E se você aproximar de novo de Deus, Deus vai falar assim: ama. Pedro, tu me amas? Pedro era burro, mas Pedro falou assim: Senhor, eu te amo. Quero saber desse amor de boca, não. Vai lá e apacenta minhas ovelhas. Então esse aqui fez a caridade bonita. Esse aqui foi lá e chutou o homem. Nenhum dos dois aproximou de Deus. Esse aqui foi obediente a Deus e amor. Ele foi obediente. Ou seja, ele crê e acredita na palavra de Deus, que manda a gente amar, e ele está amando. Esse aqui é desobediente. Mas obediência e desobediência não tem a ver com aproximação de Deus. O João Francisco quer aproximar de Deus. Como que se aproxima de Deus? Lendo a Bíblia. A Bíblia que vai ensinar a gente a aproximar de Deus. Gilberto, o que a Bíblia fala? Uma palavrinha simples. Efésios 2,13. Agora, porém. Agora. Graças a Jesus Cristo. Vou pôr ele aqui na frente. Graças a Jesus Cristo. Vós que antes estava longe. Antes você estava longe de Deus. Vos tornastes presente pelo sangue de Cristo. Esmiuçando. Antes eu estava longe de Deus. Como que eu me aproximo de Deus? Existe entre eu e Deus uma barreira. Como que chama essa barreira? Ela tem nome. Como que chama essa barreira que existe entre eu e Deus? Existe uma inimizade entre eu e Deus. Como que chama? Pecado. Os meus pecados. Como que eu me aproximo de Deus? Quebrando os pecados. E quem que quebra os pecados? O sangue de Cristo. O que mais nesse mundo perdoa pecado a não ser o sangue de Cristo? Caridade perdoa pecado? Não. Caridade é obediência, pelo amor de Deus. Esse aqui foi lá e fez caridade, amor. Esse ama a Deus, esse obedece. Mas não vem pensar que seja esse que fez caridade, seja esse que fez maldade, tanto o pecado desse quanto o pecado desse aqui, quem que remiu? O sangue de Cristo. O problema do cristão, o problema nosso, da vida espiritual nossa, é o seguinte: mesmo sendo remido pelo sangue de Cristo, esse vermelhinho aqui continua desobedecendo e praticando o mal. Portanto, ele não está nem aí com o sangue de Cristo. Esse aqui não, esse aqui ele foi remido pelo sangue de Cristo, aproximou de Deus, recebeu a revelação, Deus mandou ele amar e ele passou a amar. Esse aqui aproximou de Deus porque Jesus remiu o pecado dele, pagou pelo pecado dele, ele teve a chance de aproximar de Deus, aproximou de Deus, Deus falou com ele e ele continuou vivendo o homem velho,
continua sendo a mesma criatura, a mesma porcaria, a mesma braveza, o mesmo xingamento, o mesmo ignorante. Difícil de entender? Não. Eu dou R$50 na vila todo mês, vou pro céu. Gente. Então, para que Jesus morreu na cruz? Por que essa obra é tão preciosa, gente? Eu gosto, vocês vão me desculpar, eu sou fanático por essa obra. Eu acho que nada no mundo vai substituir essa grande obra que Deus fez para a humanidade, que é essa obra de cruz. Pendurar o próprio Deus numa cruz e massacrar ele. Mas não à toa e não por maldade. Para pagar pelos nossos pecados, para que a barreira do pecado fosse destruída pelo sangue, pelo esforço de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. A barreira do pecado, aqui está eu e Deus. E o pecado no meio. O pecado é a droga. De um lado eu, no meio o pecado, do outro lado Deus. Aí eu faço caridade, porventura eu sou ruim, porque nós somos complexos, uma hora eu estou bom, outra hora eu estou ruim. Digamos que um dia eu estou bom, e eu encontrei uma veinha que queria atravessar a rua, eu fui lá, ajudei a veinha a atravessar a rua. Porventura o fato de eu ajudar uma veinha a atravessar a rua, apaga o meu pecado? Pode atravessar a veinha o resto da vida, que você não vai pagar pecado por isso. O que tira essa barreira entre eu e Deus? Só uma coisa, só um produto: o sangue de Cristo. Não existe outra coisa, esquece. Está vendo por que às vezes a gente tem consciência pesada diante de Deus? Porque não reconhece o esforço de Jesus, porque não reconhece o sangue de Cristo. Por isso que às vezes a gente fica com consciência pesada diante de Cristo. E tem gente que bebe e fica com consciência pesada. Vou fazer diferente. Está aqui a barreira do pecado. Agora eu vou tirar o homem bonzinho da caridade. Fica de pé aqui. Agora eu vou tirar o homem bonzinho da caridade e vou pôr o homem ruim. O vermelhinho sempre não presta. Eu vou pôr o ruim. Aí a maldade desse sujeito aqui, de bater, de xingar, de humilhar, de jogar para baixo, enfim, de praticar o mal. Porventura, a maldade dessa pessoa, digamos que Jesus já passou, já limpou, já tirou a barreira do pecado, já não tem barreira mais. O homem ruim e Deus. Porventura, o fato desse homem beber e usar droga, a barreira do pecado vai levantar de novo? Lógico que não. Uma vez lavado, sempre lavado. Deus não faz a obra pela metade. Agora, o que acontece é que Jesus limpa, e como de fato já fez a obra e já lavou, não existe mais barreira entre o homem e Deus, por causa da obra, por causa do sacrifício, independente do que eu fiz, independente do que eu pratiquei, está limpo. Então, entre eu e Deus não tem mais barreira. Independente de eu ser estuprador, assassino, mal, ruim, independente do que eu pratico, independente, não existe mais barreira. Porque Jesus consumou todos os pecados do mundo inteiro. Sobrou algum? Então não tem mais barreira. Então vamos pôr agora o homem bom e o homem ruim? O que acontece com o homem ruim? Ele não tem barreira, então ele tem acesso a Deus? Tem. Acontece que Deus revela para ele e ele não dá ouvidos. E ele continua sem crer, sem acreditar e sem obedecer. Ele continua na vidinha dele, do jeito dele. Ele continua sem atender o trono. Ele poderia aproximar do trono porque não existe mais pecado entre ele e Deus. Não existe mais barreira entre ele e Deus, porque o Cristo Jesus já pagou o preço por esse pecado. O problema é que esse homem ruim,
Deus revela para ele, ama. Ele não... Fala, não, o negócio meu é matar. E põe um revólver na cintura e sai matando. Essa pessoa, ele recebeu o perdão dos pecados? Lógico, Jesus perdoou todos os pecados. O perdão, o sangue alcançou os pecados de toda a humanidade. De forma que todos têm acesso a Deus. Acontece que esse aqui vai a Deus, recebe a palavra, recebe a revelação de amor e ao invés de amar, mata. E aí quando Deus fala assim, olha, o meu filho veio e limpou o caminho. Você vem a mim e eu te revelo. Eu te dou a ordem. E você não cumpre? E depois você ainda quer viver comigo? Ah, gente, vamos pôr uma mulher aqui, vamos pôr um casal? Agora tira Deus. Vou pôr o marido e a mulher. Aí o marido casou com a mulher bonitinho, né? Foi lá, prometeu, promete ser feliz na doença, na saúde, na tristeza, na canseira, na burrice, na ignorância, prometo, põe aliança, botou aliança. Aí você foi lá e prometeu perante Deus que você ia ser fiel, que você ia ser não sei o que, não sei, né? Quando vê, essa relação aqui de marido e mulher tá bem. Quando vê, um dos dois aqui, vamos dizer que o marido pisa na bola e trai a esposa. Essa relação vai ser a mesma? Porque houve o quê? Uma traição. Agora, entre marido e mulher, o que existe é uma promessa de ambos em ser fiel um ao outro. Promessa de homem, não é promessa de Deus. Não é Deus que promete ser fiel. É o homem que promete para a mulher e a mulher promete para o homem ser fiel. Né? Na saúde, na tristeza, não sei lá no que, não sou padre, não lembro. Então, há uma promessa. Só que essa promessa é rompida, por isso que põe uma aliança, porque a aliança não tem fim. Significa que o que você prometeu vai ter que viver o resto da vida. Só que essa promessa aqui, de repente, esse senhor aqui, esse marido, ele pisa na bola e arruma outra. E larga a mulher lá barriguda, com os filhos, né? Com os catarrentos lá, tudo chorando, com fome. Vai romper? Agora tira a mulher e põe Deus de novo. Você faz uma aliança com Deus. Você vai lá, ouve a palavra na igreja, ou senão você lê a Bíblia, Deus te revela. Você já sabe que o que Deus gosta é do amor. Todo mundo aqui sabe disso? Todo mundo quer falar. Acho que não há necessidade da gente repetir muito, né? O que Deus quer? O amor. Deus não manda você capinar a horta, Deus não manda você fazer bambu, Deus não manda você fazer nada, Deus manda você amar, só isso. Deus, você vai lá, Deus fala para você amar. Daqui a pouco você dá um tiro no caboclo, daqui a pouco você bate, daqui a pouco você xinga, daqui a pouco você humilha. A relação é a mesma? Tá vendo o que é crer, gente? Quem crê será salvo. Quem crê, crer é obedecer. Deus revela. Quem ouve a minha palavra e põe em prática é meu. Mas quem ouve a minha palavra e deixa os passarinhos comer, e deixa os prazeres desse mundo comer, e deixa as coisas desse mundo, porque a pessoa está com o caminho aberto para Deus. Hoje nós temos acesso a Deus, todos nós temos acesso a Deus, não importa a nossa condição, todos nós, sem exceção, temos acesso a Deus. O fato do Luciano ontem ter ficado bravo aqui, eu falei, volta, pode voltar, nós não vamos colocar outro no seu lugar, não sei que você volte tonto, aí nós não vamos te aceitar não, porque aí você não quer, né? Mas a barreira, a distância entre ele e Deus não foi quebrada só porque ele bebeu, só porque ele praticou o mal, só porque ele xingou alguém aqui.
Não tem nada disso, pelo contrário. Quando Maria Madalena foi levada lá nos pés de Jesus, ela era a mais errada, ela que tinha traído, ela que era uma prostituta. E no entanto, quem mais se aproximou de Jesus naquele dia? Maria Madalena. Talvez o erro nos aproxima de Deus ao invés de nos afastar. Talvez a bebida nos aproxima de Deus em determinado momento ao invés de nos afastar. Porque o que faz um homem aproximar de Deus é eu ter certeza que a todo momento eu posso ir a Deus, porque não existe culpa mais. Não existe mais erro meu. Não existe. O que acontece então, Gilberto? Às vezes é a desobediência, porque Deus fala, eu já conheço a palavra, Deus já revelou para mim, eu já estou cansado de saber que é para viver no amor, eu estou querendo viver na maldade, eu estou cansado e careca de saber que Deus quer que eu seja justo, eu estou sendo injusto, eu estou careca de saber o que Deus quer de mim, Deus quer que eu ande aqui, eu estou andando aqui, ué. Aí já é relação, gente, de amizade entre o homem e Deus. Porque como que Deus vai ser amigo dessa pessoa, se essa pessoa, tudo que Deus fala, ele faz contrário. Tudo que Deus anuncia, ele pratica o contrário. E depois ainda vai lá, ajoelha lá e fala, Senhor, eu gosto do Senhor. Deus é capaz de falar assim, meu filho. Por isso que Jesus tem certas horas que ele fala cada coisa que a gente assusta. Jesus tem certa hora que fala assim, vem falando que você fala Senhor, Senhor, para você ver. Que nem todo aquele que fica aí falando Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Porque fala Senhor, Senhor da boca para fora, mas ouve a palavra e pratica outra coisa. Então todos nós temos o direito de nos aproximarmos do altar, do Santo dos Santos. Todos nós temos o direito de receber esse sangue. Todos nós, não existe culpa mais entre nós e Deus. Importantíssimo isso, porque viemos acreditar num poder superior. Agora, o que é acreditar num poder superior? Saber que eu tenho esse poder comigo. Eu posso, mesmo sendo bom ou sendo ruim, Deus está aqui. Mesmo sendo mal ou sendo ruim, tanto o mal tem acesso a Deus, como o bom tem acesso a Deus. Porque tem dia que eu sou bom, tem dia que eu sou mal. Nós somos homens complexos. O ser humano é um homem complexo. Então todos nós temos acesso a Deus. Agora, quem é esse Deus que está aqui? Um Deus de revelação. Um Deus que anuncia. Um Deus que dirige, um Deus que é caminho, um Deus que fala, é aqui. Um Deus que fala assim, meu caminho é aqui. É aqui. E está escrito o que ele quer. Não está na boca dos homens. Não está escrito na parede. Não está escrito, até está escrito na parede também, porque se os homens não falar, as pedras não falar. Mas Deus fala assim, Deus está tanto para os bons quanto para os ruins. Para os bons Deus vai falar assim, ânimo, coragem, continua. E para os ruins Deus vai falar assim, converte, muda de vida, cuidado, o ladrão pode chegar a qualquer hora. Para os bons Deus fala assim, força meu filho, estou contigo, estarei contigo até o fim. E para os ruins, o que Deus fala? Converte, muda de vida, deixa eu colocar um coração novo em você, deixa eu tirar esse coração de pedra, esse trem que não abre, esse trem que não perdoa, esse trem que não... Tá louco, aí? E deixa eu colocar um coração de carne, um coração doce, um coração, né? Acabei de presenciar isso agora, a diferença de coração, né? O Elinho lá da roça, ele foi lá em Cristais, praticamente ajoelhou nos pés da esposa para pedir perdão, dizendo que errou, que bebeu, que realmente errou, e ela não voltou. Não põe o pé lá mais.
coração ruim, não perdoa, não teve traição, só bebida, né? Gastou dinheiro, lógico, gastou lá 1.000 e poucos reais, sei lá, da família, né? Que eles lutam para conseguir, mas a pessoa realmente é difícil, não é? Mas essa pessoa ruim tem que chegar a Deus, Deus vai falar para ela o quê? Nasce de novo. Para de viver com esse coração de pedra. Para de viver com essa teimosia. Pelo amor de Deus, para com isso. Para de viver com esse bico, com essa... Tá louco? Ninguém serve, ninguém presta, ninguém vale nada. Para de viver com essa ignorância. E para os bons, como é que Deus trata? Oh, meu filho. A graça, o amor, a bondade, a proteção, o amparo, está tudo contigo. Porque, gente, se você tem uma esposa que você tem carinho e tem amor, leva flores para ela de vez em quando, vocês vivem bem. Ali existe ali um amor, existe um ambiente gostoso. Agora imagina um lar onde só tem briga. Então parece que nós cristãos vamos a Deus. Deus pronuncia a palavra. Mas às vezes a gente ouve mais as palavras dos homens do que a palavra de Deus. Jesus chegou ao extremo de falar assim: o boi reconhece a voz do seu dono. E quando o dono chama, ele vem para a cocheira. Mas os filhos de Deus não reconhecem a voz de Deus. Por isso Jesus falou tanto do pastoreio. Eu sou o pastor e vós, cabrito, como é que chama o trem? A ovelha. A ovelha conhece a voz do pastor. Que tipo de ovelha que eu sou? Deus fala, eu ouço, mas a hora que passa dessa porta para fora, tudo que o pastor falou, não é o pastor da igreja, não, o pastor mestre, eu faço o contrário. E aí? Viemos acreditar que um poder. Eu vim, Senhor, eu vim, de fato eu vim. Aí vem a musiquinha do Sr. Luiz. Fala a Deus. Eu vim para quê? Para ouvir. Envia a tua palavra, palavra de salvação. Mas ouvir palavra para quê? Deus vai enviar a palavra para o Gilberto. O Gilberto vai sair daqui e vai para a zona. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Eu não estou dizendo que eu dou conta de ser 100% cumpridor da ordem de Deus. Mas eu estou dizendo que eu creio em Deus. Eu sei que eu tenho que obedecer. Essa missão eu sei comigo. Eu sei que eu preciso obedecer a Deus. Talvez eu não dou conta. Como o Luciano não deu conta. Eu falei, Luciano, para de ser burro. Engraçado que ontem eu falei para a Laine, falei, eu não entendo, porque esse povo fica bravo lá na comunidade, chega aqui parece um carneirinho perante de mim, e eu desço o cacete, e eles ficam, as lágrimas desciam, e eu falei, burro, ignorante, porque eu toquei na ferida dele, falei, por que você não admitiu, o que tem errar? A gente pensa que só de errar, Deus já vai desaparecer da minha frente. Vai entender da Bíblia para lá. Não é porque eu errei que Deus vai desaparecer da minha frente, não. Deus está sempre de braços abertos para mim. Só que toda vez que eu vou em Deus, Ele me dá uma palavra. E aí que entra a grande... Aí que é o complicado. Porque você vai a Deus, Deus te dá uma palavra, você faz diferente, ainda quer que dá certo. Pior de tudo nosso é esse. Você conhece a palavra, você sabe a palavra, você faz errado e ainda fala assim, deu errado. Pelo amor de Deus, Deus falou para você que era aqui. Você foi ali e ainda queria que desse certo. Lógico que não vai dar certo nada na vida, ué.
Não vai dar certo. Não é o nosso pecado que nos afasta de Deus. É isso que hoje é a mensagem que a gente tem que colocar nessa nossa mente, no nosso coração. Sendo do jeito que eu sou, estuprador, assassino, homem, mulher, homossexual, transexual, do jeito que for, Deus está sempre aberto para mim, porque Deus não quer saber do que eu estou, Deus quer saber se eu vou cumprir a palavra dele. Deus chega perto da Teté, não quer saber se ela é homem, se é mulher, se é o que. Deus só vai falar para ela assim: ama e apacenta minhas ovelhas. Deus não vai pedir carteira de identidade, Deus não vai pedir nada. Deus simplesmente vai falar: Teté, ama, você tem a obrigação de amar. E ela tem que amar do jeito dela, do jeito que ela quiser viver aqui, ela vive. Porque Deus deu livre-arbítrio para o homem vive do jeito que ele quiser. Mas vive na obediência. Na obediência. Na revelação. Então, independente de nossos pecados, Deus está aberto tanto para os bons quanto para os ruins. Tanto para os justos quanto para os pecadores. Deus está acessível a todo ser humano, tanto aos gentios quanto aos pagãos, tanto para os pecadores quanto, pelo contrário, Jesus falou: eu vim para os pecadores, porque Jesus quer os pecadores. Porque Jesus vai chegar nos pecadores e vai falar assim: converte, meu filho, ouve a palavra do Pai. O Pai está te ensinando, o Pai está te dando, está te mostrando o caminho. Por que você insiste em fazer errado? Então nós viemos acreditar nesse Deus que está de aberto, esse Deus que está transparente para nós, esse Deus acessível, esse Deus que eu posso chegar nele, esse Deus que eu tenho acesso a ele. Por que no Antigo Testamento Deus aparecia tanto para as pessoas? Lembra de Moisés, o quanto que Deus conseguiu praticamente quase que conversar face a face com Deus na sarça ardente, no Monte Horebe? Por que no Antigo Testamento Deus tinha um contato tão grande com os como é que chama esse trem aqui da palavra? Com os profetas? Gente, esse povo praticamente conversava com Deus. Deus era acessível a eles. Por que com a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém nunca mais verá a conversa de Deus aparecer? Porque Deus se abriu para todo mundo. Deus hoje é acessível a qualquer pessoa. Jesus veio a esse mundo para abrir o caminho entre eu e o Pai. Tanto que ele ensinou eu a rezar. Agora comigo você pode falar Pai Nosso. Antes eles tinham os profetas. Agora não. Agora eu posso chamar Pai, Paizinho, Abá. Agora eu posso clamar Pai, porque o sangue de Jesus me lavou de toda essa encrenca que eu estava. E ainda tem cristão que acha que mata uma pessoa e acha que Deus está de cara ruim para ele. Uma pessoa que matou alguém vai chegar ali, Deus vai receber com sorriso, com amor e vai dizer: meu filho, emenda. É para amar, não é para matar. Moisés matou, Paulo matou, Santo Agostinho matou, mas quase matou a mulher dele. Não sei quem. Você já pensou, gente, se a gente fosse julgado por um assassinato nosso? Aquilo foi um momento. 5 minutos da nossa vida. Um momento de fraqueza extrema. Você já imaginou, você viveu 80 anos, você vai ser julgado por um pedacinho de tempo de 5 minutos que você estava ali no auge
sem cabeça, sem pescoço. Você não estava pensando no auge do nervo, da raiva, da ira. Por isso que Deus é tão perfeito que Deus fala assim: a culpa, o acusador é que te acusa, mas a culpa é dele. Gente, a palavra de Deus ela tem uma plenitude muito grande, porque uma vez Jesus contou uma parábola que fala assim que um fulano foi lá e pediu perdão para não pagar a dívida e o homem perdoou. O João Francisco chega aqui perto de mim e fala: Gilberto, eu te devo, mas não tem com o que pagar, me perdoa. Aí eu falo: não, eu te perdoo. Mas aí o João Francisco, o São Luís deve para o João Francisco. E o São Luís joelha no pé do João e fala assim: João, me perdoa, não tem com o que pagar. E aí o João lança ele na cadeia e fala: você tem que me pagar. O que Deus não permite é que Deus perdoa a gente de todos os nossos erros. Porque o pagamento do preço do pecado já foi pago. O problema é que Deus fala assim: eu te perdoo, mas você tem que perdoar o teu próximo. E aí a gente não perdoa. E aí quando fala lá na parábola que o Senhor vai chamar aquele servo e vai jogar ele no fogo ardente, aí a gente não entende. Aí quando a gente reza o Pai Nosso que fala assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aliás, tem gente que põe uma vírgula e não tem vírgula. O pedido é assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Um pedido só. Você pede perdão para Deus com a mesma intensidade com aquele que você perdoou. É como que se eu ganho esse lápis porque eu dei o que eu tinha para o próximo. Se eu não der o meu para o próximo, Deus não deixa você ficar com dois. Deus te dá o perdão se você deu o perdão para o próximo. Porque todo mundo que chega para Deus, Deus vai falar assim: você tem que perdoar. O caboclo fala: mas eu não perdoo. Depois que é o céu, depois vai pensar que perdeu o céu por conta de bebida. Diz aqui, logo após a oração do Pai Nosso, diz: porque se perdoares aos homens suas ofensas, o Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoares aos homens, o Pai também não vos perdoará as ofensas. De quem que é essa palavra? Jesus Cristo. Palavra de Deus, gente. Seja gente ruim, seja gente mal, seja gente nervoso, seja gente manso, todo mundo que chegar a Deus, o que Deus vai falar? Essa palavra. Deus vai falar assim: eu te perdoo, mas você também tem que melhorar lá fora, meu filho. Olha o que Deus está falando. Vamos chegar a Deus com carinho. Então todo mundo que veio para essa comunidade terapêutica tem a obrigação de entender que você está próximo de Deus. Qual que é a função de Deus conosco? Instrução. Deus vai me instruir. Deus não quer que eu fique babando debaixo dele, não. Para com isso. Deus é bonito. Para com isso. Deus não é... Deus é supremo, não precisa de puxa-saco, não. Chegou no altar, o que Deus quer? Aí o Soiraí vai chegar no altar e falar assim: fala, Deus, que eu estou te ouvindo. Soiraí, é para amar. Pode ir embora, já falei. Aí agora o Soiraí já sai com a palavra, com a ordem, com o mandamento. Já sai com o rei, já falou. A fila anda, eu não vou ficar lá na igreja o dia inteiro. Por isso que tem gente que fica na igreja o dia inteiro, não sei fazendo o quê. Será que a pessoa pensa que o fato dele ir para a igreja, ele aproxima de Deus? Talvez você vê uma ordem de Deus à rua. Passa uma pessoa, às vezes te dá uma ordem muito maior do que você vai ouvir na igreja. E tem gente que fica lá na igreja o dia inteiro, não sei fazendo o quê. Vai dar licença para os outros, ué. Deus tem que falar com todo mundo. Não adianta eu ouvir e não mudar. Por isso que a primeira palavra que Jesus falou quando entrou em vida pública: converte.
Uma vez caiu uma torre de Siloé na cabeça de 23, foram correndo lá falar para Jesus: Nossa Senhora, caiu a torre lá, matou 23, quem que errou, eles ou o pai deles? Jesus falou: nem eles, nem o pai deles. Se você não se converter, você vai morrer do mesmo jeito. Todo mundo pensou que de certo todo mundo ia morrer debaixo de uma torre. Não, não é que morrer do mesmo jeito não. Jesus quis falar assim, ó, cuidado, porque todo mundo está sujeito a morrer. Cuidado para você não morrer no descuido, porque o ladrão não sabe a hora que vem não. Porque às vezes a gente vai empurrando com a barriga, sabe? Ah, vou beber mais esse ano, o ano que vem eu converto. Ah, o ano que vem eu batizo. Ah, eu não estou preparado ainda. Não. Você brincar com Deus. Com Deus não se brinca. Então é melhor. Está vendo por que Deus fala que Ele prefere os mornos? O morno. Por que Deus prefere o morno? É porque o morno, que Deus odeia o morno, porque o morno é aquele que está lá no pé de Deus todo dia ouvindo a palavra. Mas ouve e não pratica nada. O frio não, o frio nem lá em Deus não vai, nem na igreja não vai. Esse é melhor para Deus do que aquele que vai na igreja, aquele que conhece a palavra, mas vive pior do que o frio. Com Deus não se brinca. Vamos viver com Deus. Quer ir na igreja? Quer ouvir a palavra? Segue. Não vai seguir? Rasga a Bíblia, dá de presente para alguém e fala: não, eu não quero seguir a palavra de Deus. Eu prefiro ser frio. Porque às vezes a gente ouve e não melhora. Até a televisão melhorou, porque era preto e branco, passou para a tela vermelha, amarela, azul, hoje já tem cinema em casa. E eu continuo a mesma porcaria, bravo, nervoso, enjoado, não aceito ninguém, todo mundo é ruim, todo mundo não presta, todo mundo não vale nada. Eu tenho minhas escolhas, eu tenho minhas moinhas, eu tenho as pessoas com quem eu gosto. Será que é isso que você está aprendendo de Deus? Será que você não está fazendo da sua vida uma coisa da tua cabeça, não? Será que nós não estamos vivendo da nossa cabeça, não? Por que nossa cabeça não presta? Porque eu tenho que ser instruído por Deus. Deus vai me dar o quê? Sanidade. Viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos vai me dar sanidade, sabedoria. A minha cabeça está cheia do que Deus manda eu fazer e não do que eu quero fazer. Está vendo que agora muda a coisa da vontade? Já não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Nasce a entrega, porque eu vou a Deus, eu escuto Deus e falo: Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Porque você escutou Deus. E por que eu vou a Deus? Porque eu tenho acesso a Deus. E por que eu tenho acesso a Deus? Porque o sangue de Cristo me libertou de todas as amarras que existiam entre eu e Deus. Não existe distância mais entre eu e Deus. Eu posso ir a Deus a qualquer momento. Com respeito, com o joelho no chão, ou na igreja, ou às vezes até no meu trabalho eu posso orar a Deus, ou às vezes no momento de dificuldade eu posso chamar. Por isso que Deus é um Deus vivo que se apresenta o tempo todo. Agora mesmo teve um acidente feio aí, ó. O SAMU está lá, um caminhão desgovernou, tadinho. Não sei se o homem, Deus que abençoa que ele tenha. Mas todos nós, o homem estava levando cimento para não sei para onde. Se ele estava dentro daquela cabine, misericórdia. Né? Porque o trem virou não fez a curva. Ele esperava isso. Num átimo de segundo. Não deu tempo do ponteirinho do minuto virar. Se lerdar, o homem perdeu as pernas, a vista. Todos nós estamos sujeitos a isso. Ele infartado, né? Por isso que Deus está à disposição de todos nós. Vamos a Deus, porque nós viemos para isso. Viemos acreditar no poder superior. Mas não vamos falar poder superior aqui na frente, só de falar Senhor, Senhor, não.
Nós vamos passar a dar uns testemunhos, por isso que eu fico às vezes com receio de quem não dá testemunho. Eu sei que existe a timidez, eu fui muito tímido na minha vida também, mas é muito fácil falar de Deus, gente. Porque se você falar de Deus, que você foi nele e está obedecendo, você tem muito para falar. Ó, eu fui a Deus. Às vezes alguém vem aqui na frente e traz uma palavra. Essa palavra não é para quem está sentado, é para quem está lendo. Ó, Deus está me falando, essa semana eu sou obrigado a cumprir isso aqui que está escrito. Qual a palavra que Deus vai revelar para você hoje? Não sei. Você quer que eu revele uma? Então não. Pede a Deus. Por isso que às vezes a gente fala assim, eu preciso orar para abrir a Bíblia. Sim, porque você precisa de uma palavra. Mas não é uma palavra para te aliviar, não. Deus nunca aliviou ninguém. É uma palavra para você obedecer. A coisa é feia. O caminho é estreito, né? Palavra para... É para palavra sempre para dizer, ó, não é aí, é aqui. É sempre puxando a orelha. Deus sempre puxa a orelha, pois Ele é Pai, ué. Nós sabemos o que Deus quer de nós. Isso é importantíssimo. Se você chegou nessa comunidade terapêutica para saber isso, já está bom. Deus sabe você sabe o que Deus quer de você. Porque eu sei o que Deus quer de mim. O Solis sabe o que Deus quer dele. O Elvis sabe o que Deus quer dele. A Teté sabe o que Deus quer dela. Deus sabe o que... Eu sei o que Deus quer de mim. Está escrito aqui. Não adianta que eu querer fazer algo contrário ao que está escrito aqui. Porque o que Deus quer está escrito aqui. Portanto, a palavra de Deus não é um livro para ficar lendo igual um romance. A palavra de Deus não é livro para ler igual uma revista. Cuidado com o que você lê e não pratica. Não vamos perder a palavra de Deus como que se a gente lesse de manhã e não precisava lembrar de tarde. O que você leu não foi uma palavra, foi uma ordem. Deus está mandando você praticar aquilo que você leu, ou aquilo que foi revelado para você. E se você ainda não dá conta de praticar, discute com Deus. Deus está aberto, porque Jesus, pelo sangue dele, abriu o caminho. Eu posso ir no Santo dos Santos, eu posso atravessar aquele véu, eu posso ir lá onde Deus está e dizer, Senhor, isso aqui eu não estou dando conta. E aí você fica esperando a resposta. E ele vai falar, mas minha ordem é essa. Ele não está falando que é para fazer agora, talvez ele vai te dar um tempo, né? Gostava muito do Padre Léo, porque o Padre Léo falava assim, você fuma? Preocupa não, eu também fumei 15 anos. Mas uma coisa Deus me revelou. Toda vez que eu acendia um cigarro, Deus falava comigo, isso está errado. Ah, foi indo, eu não aguentei. Deus não mandou eu jogar o cigarro na lata de lixo e parar naquela hora. Deus só falou assim, ó, toda hora que você pôr fogo nesse trem, não olha para mim não que eu estou bravo. Como se diz, a face de Deus não está de acordo com aquilo. Você vai fumar, mas a ordem é outra. Deus não falou que é para você converter naquela hora. Nicodemos mesmo gastou quanto tempo? Quase 3 anos para se converter depois. Mas para mudar da noite para o dia, assim, vai para puf! Não. É você lembrar que o que você está fazendo é contrário a Deus. É você saber que o que você está fazendo é errado. Olha, eu estou fazendo isso aqui. O meu pai, que vê tudo, ele está vendo que não está certo. Igual a bebida não vai afastar ninguém de Deus, pelo amor de Deus. Mas Deus não agrada disso. Gilberto, como é que você sabe que Deus não agrada disso? Porque está escrito na Bíblia a bebedeira, junto com orgia. A bebedeira tem a mesma força da orgia, da fornicação, Por que a bebedeira é tão... A química é tão perigosa diante de Deus, perante espiritualmente? Ontem nós dizíamos aqui para a gente encerrar, se uma pessoa está acamada lá no hospital,
Esse homem desse caminhão, tadinho, Deus o livre guarde, ele tá bem, mas se ele estiver lá no hospital agora quebrado, arrebentado, estourado, a fé dele, ele tá com toda a fé dele do mundo, ele está diante de Deus, talvez ali clamando a Deus. Agora, uma pessoa embriagada, se esse mesmo homem pôr uma pedra de crack na cabeça, ele vai clamar a Deus? Vai querer outra. Vai querer outra. Aí você vai para uma boate, você vai lembrar de Deus dentro daquela boate? Não. Vendo bunda de mulher? Ah, gente, para ter Deus, não se aproxime de Deus com a cabeça doida, não. Você pode até aproximar da tua mulher, dos teus filhos, o que já é uma falta de respeito. Porque eu acho que uma pessoa que embriagou, ele tinha que curar primeiro lá no mato, depois ele vinha para a família dele. Porque ninguém é obrigado a aguentar ninguém tonto, não. Então, já é uma falta de respeito você se aproximar de uma esposa, de um filho embriagado. Ou seja, totalmente fora de si. Já é uma falta de respeito. Agora, imagina você se aproximar de Deus embriagado. Se a única coisa que Deus tem pra gente é instrução, como é que Deus vai instruir uma pessoa tonta? Você já conversou com tonto? O que você falou pra ele, ele lembrou? Pergunta no outro dia para ele. Ele não sabe nem o que ele fez. O homem da goiaba está cansado de falar pra gente aqui. Porque se você aproximar de um filho tonto, já é um pecado gravíssimo. Porque você não pode ter criado uma coisa tão linda e ter tanto desprezo por ele assim. Agora imagina você se aproximar de Deus, querer ouvir Deus, tonto, com química na cabeça, sem sobriedade. Por isso que às vezes, Cristo, a gente aqui não é tão a favor de remédio, porque o remédio também tira a sobriedade. O remédio deixa a pessoa... Como que você vai se aproximar de Deus tomando 18 remédios? Eu tenho que chegar para o médico e falar assim, pelo amor de Deus, doutor, o senhor é humano igual eu, o senhor vai me dar 18 remédios? Eu quero um remédio para dormir, para me ajudar, mas pelo amor de Deus, não quero perder minha cabeça não, eu preciso da minha sobriedade. Como é que eu vou conversar com Deus? Como é que eu vou conversar com as pessoas? Vou babar agora? Você está me dando um trem para me babar o dia inteiro. Mas não, só para babar eu uso crack até morrer. Eu prefiro usar crack até morrer do que para ficar babando aí o dia inteiro. Eu fiz isso. Parei de tomar os remédios, comecei a usar crack, maconha. Vai. Substituir. Porque você ficar tonto de remédio, você tira o efeito de uma química e põe outra na cabeça. Então não tem que brigar com o médico e falar assim, eu preciso de um remédio, mas eu preciso da minha sobriedade também, pelo amor de Deus. Não vem me dopando, não. De dopado já basta que eu vivia no mundo. Né? Porque o CAPS é mais ou menos assim. Não quero falar mal deles, mas... pelo amor de Deus, chega lá, o caboclo... Para sair da droga tem que dopar de remédio. Então o que adiantou? Tá trocando 6 por meia dúzia, ué. Pra você sair do crack, você tem que tomar 18 comprimidos. Drogaria. Tudo feito de droga, tudo remédio. É química, mesma coisa, não vale nada. Toma um botãozinho, 2, tá bom. Pra que 18? Você conheceu o órgão, então o médico estudou pra isso, você tem que saber a calma. Ué, tem que curar, ué. Você ficou lá 6 anos no banco da faculdade, pra quê? Ou sua vaca, sua anta? Discute com ele, ué. Às vezes não tem como discutir, velho. Faz 18 anos que eu tô tomando remédio, eu tô piorando. Mas então esse remédio serve pra quê? Boa dependência química, você fala que não tem cura, né? Meu médico vira pra mim e fala, você não pode, não tem cura, você vai ter que tomar remédio dessa sua vida. Olha, Aí, tem que tomar remédio, lógico, tem. Aí você tem que falar pro médico, tudo bem, doutor, eu tô de acordo em tomar remédio pro resto da vida, mas precisa babar? Me dá um remedinho aí que... Só para mim não ter tanta ansiedade, não sei o quê. Até eu aprender de Deus de verdade. Para reparar um drama. Eu preciso trabalhar, eu preciso...
Me dá um remedinho aí de acordo, não é um... Ah, não, a tua doença não tem cura, então eu vou te dar 18 remédios. Tô entendendo não, hein? O trem já não tem cura, para que se arrebentar de remédio? Já que não tem cura, dá um trenzinho só para manter aí, ué. Né? Mas enfim, gente, obrigação nossa é entender, Deus está aberto para todos nós. Vamos em Deus buscar o que Ele quer de nós, mas vamos com responsabilidade e com juízo. Vamos ouvir de Deus o que é para fazer. Se Ele falar, tem que fazer. Deus não é brinquedo. Se não for fazer, não vai não, seja frio. Não vai para a igreja, não lê a palavra, fica aqui igual um morcego, né? Escondido, né? Isso. Porque é melhor ser frio do que ser morno. Esse negócio de ir a Deus, mas você vai para Deus cedo e de tarde você está... Não que a gente vai condenar pessoas que errou em 1 minuto, igual o Luciano, teve uma queda. Ele vai voltar aí, eu falei para ele, volta. Falei, Luciano, volta, chega lá e fala para a Rosiane, errei, pequei, não presto, não vale nada, não sei o que, ela vai te abraçar, porque é isso tudo que a gente quer ouvir. Agora a pessoa chega aqui com o olho da cor desse pincel. Tá bom. Sua anta, até as formigas da rua sabe que você usou, sua vaca. Sai da frente da gente de cima. Ué, a pessoa ainda quer se exaltar para passar por cima, que eu sou santo, que eu sou bom, eu nunca errei, falei para ele, você larga de ser ignorante, chega lá e fala, eu não dei conta, ué. Aonde que está escrito que é obrigado a dar conta? O que Deus falar para você hoje, você é obrigado a cumprir hoje? Por isso que Ele vai te dar 80 anos, para a gente ir aprendendo e melhorando. O Sr. Luiz fala, de hora em hora Deus melhora, não é? Deus vai melhorando.